fez caminho, somos pobres de Jesus Cristo, somos daquele que se fez caminho, somos pobres. O Papa Francisco vem nos dizer que é necessário formar pessoas que sejam realmente testemunhas da ressurreição de Jesus. E é sobre este assunto que viemos falar com você no segundo episódio da nossa série especial em comemoração aos 20 anos da Fraternidade Caminho. Hoje vamos mostrar um pouco do chamado religioso e as etapas de sua formação. Além da parte do testemunho, a finalidade da entrega da vida religiosa é amar a Deus de todo o meu coração. E por causa desse amor que nós damos a Deus de todo o nosso coração, é então que nós amamos ao próximo de uma forma radical. Somos chamados a vivenciar o reino de Deus na terra e a começar uma vida nova em Cristo e na igreja. Me chamaste a desposar uma aliança nupcial, convidar-te a entregar. Convidada a professar os meus votos evangélicos. Então, tudo de acordo com um acompanhamento, a direção espiritual. Eu sou convidada também a professar os meus votos evangélicos, que são os 3 da Santa Mãe Igreja, né? A pobreza, a obediência e a castidade. E o 4º é da disponibilidade do meu carisma, né? Do nosso carisma, que é da disponibilidade que vem de acordo com a imitação de Nossa Senhora, né? É um voto mariano ao qual nós conhecemos, assim como Maria nos disponibilizarmos, né? A palavra, a Jesus Cristo. E depois de um ano ali, de 6 anos a 9 anos de renovação dos meus votos, eu sou convidada, assim, também a dar mais um passo na minha fé de maturidade para eu professar de forma definitiva esses votos, que então são um momento para perpetuá-los, né? Serei, então, uma irmã perpétua, que ali definitivamente darei assim o meu sim, firmarei os meus votos evangélicos, ao qual a Santa Mãe Igreja me convida e me presenteia também. Dar todo a Cristo é donar por inteiro. A exemplo dele, que ele se deu por inteiro, ele não deixou nada para si mesmo. Então, nós, como religiosas, que reproduzimos a vida dele, é essa que a oferta que nós damos para ele a todos os dias. Ele é uma entrega total. Meu doce Senhor Jesus. No documento do Caridade Perfeita, né, Perfecta Caritatis, né, do Concílio Vaticano II, que diz assim: os membros de todo e qualquer instituto, lembre-se, sobretudo, que responderam à vocação divina pela profissão dos conselhos evangélicos, não só para morrerem ao pecado, mas também para renunciarem ao mundo, viverem exclusivamente para Deus. Puseram toda a vida ao seu serviço, o que constitui uma consagração especial que se radica inteiramente na consagração do batismo e exprime mais perfeitamente. Então, chamada é isso. É alguém que chama e alguém que responde a esse chamado. Seguir uma vocação seria seguir alguém, né? Uma pessoa. É uma pessoa que me viu antes mesmo de eu me conhecer, que me viu antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu me converter, de eu amá-lo, ele já me amava. Então é seguir alguém que me ama e que quer a minha felicidade aqui na Terra e na eternidade, né? Isso seria a vocação para mim. E depois, essa pessoa tem algo a me dizer. Ela tem uma missão para mim também. E assim, cumprindo essa missão, eu poderei aproximar-me cada vez mais da pessoa dele, naqueles que ele ama. Naqueles que ele ama, naqueles que também ele escolheu e nos destinatários da sua vinda até nós, né?
em especial os pobres, mas todos os pecadores, né? Todos nós. A importância servir os pobres no múltiplos rostos, né? Ir de encontro àqueles que mais necessitam e precisam. Dar de mim cada vez mais. Neste carisma, eu me sinto completa, né? Então, corresponder à minha vocação dentro desse carisma cada detalhe, seja o zelo pelas coisas de Deus, seja o zelo por esses múltiplos rostos, pelos pobres em principal, dar ainda mais, né? E chegou um determinado momento em que eu me sentia muito cativada, né? Me sentia muito cativada pelo carisma, muito cativada por a forma que eles viviam, né? A maneira alegre, a maneira livre de servir a Deus, né? Com tanta profundidade, mas também com tanta leveza e tanta segurança de que é Deus quem concede, né? Que tudo vem de Deus, tudo é a mão dele, a providência dele. Essa confiança e essa alegria me inspiravam assim, de forma muito profunda e eu me sentia impulsionada a querer também vivenciar aquilo. Então, meu chamado partiu daí, né? Desse encantamento, digamos assim, inicial. Só que no início eu ainda resisti bastante. Eu fiz praticamente um discernimento por mim mesma. Então, eu ficava com os meus conflitos interiores, colocando em oração para tentar entender se realmente aquele era o meu caminho, até que em maio de 2012, foi isso, maio de 2012 eu procurei, né, uma irmã para pedir para ela me ajudar nesse discernimento, nisso que já vinha me inquietando, nesse desejo, né, que eu vinha resistindo há um tempo, e ela foi me ajudando, né, por 2 meses, e quando foi em julho, de fato, eu tive a certeza, né? Realmente é a minha vocação, realmente é o que eu quero, né? Então eu me senti chamada, mas também me senti segura para responder, para dizer, não, é o que eu quero, né? Para minha vida, para o meu caminho espiritual, mas também para minha existência, é o que eu quero fazer da vida, é isso, eu quero ser religiosa, entregar minha vida a Deus. Então, em julho eu pedi a irmã acompanhamento vocacional. Ela me acompanhou por 6 meses, de julho a janeiro, e eu ingressei em janeiro de 2013, né? Então, meu chamado foi envolvido ali, né? No cotidiano, né? Aconteceu no cotidiano da missão, no cotidiano do envolvimento com o trabalho que era realizado pela fraternidade e o desejo, claro, né? O impulso, assim, espiritual de querer me dar mais a Deus. Em comunhão, qual 2 amantes sobre as relvas no jardim. As etapas formativas, elas começam desde o processo anterior, né, que se chama vocacionado externo. Então, a pessoa, ela tem essa vontade, esse chamado de Deus para corresponder à vida religiosa, e ela procura uma de nós, né? Então, seja um promotor vocacional, uma promotora vocacional. Então, esse processo começa antes. 1 ano antes, ela começa a se questionar, a perguntar se realmente é a vocação dela, se realmente é o carisma. Então, esse processo é o primeiro chamado a vocacionada externa. Logo depois, tem a vocação interna. A externa, ela continua em sua casa, mas vai para a nossa casa no interno. Mas antes do vocacionado interno, tem um acompanhamento, tem um discernimento, um direcionamento para, de fato, eu adentrar no carisma, né? Ingressar, de fato, na obra, no nosso carisma. E daí dura mais ou menos de 1 ano a 2 anos esse acompanhamento, eu ainda na minha casa com os meus pais, saboreando o carisma na minha casa, por enquanto, né, com meus pais, nesse acompanhamento e discernimento, onde eu sou convidada a participar das pastorais de rua, sou convidada a descobrir cada vez mais, aprender cada vez mais o que venceu o meu carisma, né, na Fraternidade Missionária O Caminho. E daí em diante eu vou ser convidada para ser vocacionada interna, e depois tem a segunda fase do aspirantado, que eu vou passar a aspirar o meu carisma.
E depois de um tempo, depois de um ano, eu vou ser postulante. E quando eu recebo o sentimento de pertença à minha cruz, para de fato eu pertencer a este carisma. É mais um passo de maturidade, é mais um passo de crescimento na minha vida espiritual e humana e na minha vida religiosa, para de fato eu abraçar isso que livremente eu quis, né? Livremente eu quero, a vida missionária, a vida consagrada. As jovens que nos procuram, elas são direcionadas a irmãs que são responsáveis por animação vocacional. Então, essas irmãs têm a missão de ajudá-las no discernimento vocacional, de acompanhá-las para ver se ela tem, de fato, né, vocação para a vida religiosa e se ela também tem aptidão para corresponder, né, porque a vontade de Deus para nós é a nossa felicidade. Então, é muito importante essa etapa do discernimento vocacional para que possa ser um discernimento equilibrado, com segurança, mas ao mesmo tempo com toda essa firmeza, essa certeza de que, não, realmente é isso que Deus quer de mim, realmente é isso que eu quero entregar a Ele, né? Dar a minha vida, dar os meus dons, ofertar tudo que eu sou a Ele. Então, existe uma etapa inicial que é o acompanhamento vocacional. Após esse acompanhamento vocacional externo, as jovens ingressam na comunidade na etapa do aspirantado. Nós temos casas de aspirantado que são regionais. Então, cada região possui uma casa de aspirantado e de postulantado. O serviço de animação vocacional é um serviço para ajudar as jovens a discernir a sua vocação, né? Aquelas que têm dúvidas, aquelas que não têm certeza de fato se é o caminho que Deus escolheu para mim, se de fato Deus me chama a realizar essa missão. Então, a animação vocacional ajuda as jovens por meio de encontros mensais de formação, por meio de exercícios espirituais, né? Nós temos um livro de exercícios espirituais, onde as jovens vão respondendo e ali rezando e ali tendo uma autocompreensão de si, ao mesmo tempo do que é a vida religiosa na igreja, do que é a vida religiosa no carisma. E aí, junto com isso, também tem todo o processo de direção espiritual, né, que as animadoras vocacionais realizam junto a essas jovens para também ajudá-las, né? Porque nós sabemos que Deus, ele nos chama com tudo aquilo que nós somos, né? Com todas as nossas potencialidades, mas também com os nossos limites, né? E os nossos limites, eles não são empecilhos para que nós correspondamos à vontade de Deus, mas nós precisamos estar abertas para trabalhar, né, todos os aspectos da nossa vida. Porque nós respondemos à vocação com tudo que somos. Então, nós precisamos estar abertas a trabalhar a nossa vida espiritual, a trabalhar a nossa vida emocional, a trabalhar a nossa humanidade, a trabalhar tudo que somos para podermos corresponder à vontade de Deus com a maior liberdade. Então, a animação vocacional ajuda em todo esse processo. Tanto de ajudar as jovens a discernir a vocação, a conhecer o carisma, a conhecer o que é a vida religiosa, mas também de poderem perceber, será que eu tenho aptidão para corresponder a essa vocação? Será que de fato é um caminho que eu vou conseguir segui-lo sem me sentir, quem sabe, frustrada ou pressionada de alguma maneira? Então, essa aptidão também, né, para corresponder à vocação, ela é acompanhada ao longo do processo de animação vocacional, de discernimento vocacional, para que essas jovens ela possa ter segurança para dar a sua resposta a Deus, né? Se sentir segura de dizer, não, sim, eu quero servir a Deus e eu quero, de fato, corresponder ao chamado de Deus com a minha vida. Então, assim, vocação não é um ato heróico, né? Vocação é um ato de gratidão, né? Eu experimento o amor de Deus e, em gratidão, eu quero entregar a minha vida a Ele. Então, nosso chamado como frei dentro da igreja é essa experiência ou essa atitude de percorrer um caminho que Deus nos proporciona, que Deus nos chama, da vocação específica diante de um carisma, a serviço de Deus, a serviço da igreja. Então, a nossa vivência como frei, dentro da igreja, da nossa igreja, essa experiência de nós buscarmos a felicidade,
né? Mas entendam bem que a felicidade não é essa isenção do sofrimento, das dificuldades, dos problemas, mas a busca de percorrer um caminho de felicidade é saber a todas essas dificuldades, esses obstáculos, vivenciando a nossa vocação acertada, como Freis. Então, a vida religiosa, o chamado principal é de reproduzir a vida de Cristo. Então, de atualizar o rosto de Cristo no mundo, na Terra. Então, com todo o nosso trabalho, com nosso serviço aos pobres, com nossas orações, tudo fazemos no Espírito de Cristo. Ele vai beber do carisma de uma forma muito viva também. Porém, cada etapa, porque existe o aspirantado, né? Existe o postulantado, existe o noviciado. Cada etapa vai abordar um aspecto da vida da pessoa. Então, por exemplo, no aspirantado é o tempo do encanto, né? Então a gente está ainda naquele momento inicial, a gente está bebendo das doçuras de Deus, né? Nesse carisma. No postulantado nós recebemos a pertença. Essa pertença nos diz que já não falamos em nosso próprio nome, nós falamos em nome do carisma e em nome da igreja, né? Porque já pertencemos a um carisma. Nós fizemos um casamento. Não somente nós aceitamos o carisma, mas o carisma também nos aceita, né? Mas isso só vai se concretizar na profissão religiosa, né? O noviciado canônico, como que diz a igreja, que é o noviciado canônico, período ali mais de experiência interna com Deus, de formações, de convivências fraternas, é um período mais interno com Deus. Depois o período do noviciado apostólico, né? O noviciado tem 2 anos de noviciado canônico e o apostólico. O período de noviciado apostólico é essa etapa onde o vocacionado, o chamado, a vida religiosa, vai firmar cada vez mais esse chamado, né? Essa vivência do chamado de Deus por meio do apostolado, né? Onde se firma também as virtudes que é proposto para aquele candidato à profissão. Depois vem o período da profissão, né? O juniorista que professa o voto simples, né? Depois de um período de 6 anos, nós fazemos a profissão perpétua, né? Que é um laço mais estreito com Deus, né? Uma etapa mais séria, né? De meio que uma maturidade da vivência religiosa, que é o período da profissão perpétua. Essas são as etapas que a nossa comunidade e qualquer comunidade religiosa também tem isso específico. Pois Deus me transformou num paraíso, a solidão. Então, após o noviciado canônico, esse ano de maior recolhimento, de maior espiritualidade, elas são enviadas, né, direcionadas para a missão. Não mais necessariamente da sua região de origem, né? Ela pode ser, depois do noviciado, direcionada para qualquer uma das nossas missões. Nós temos mais de 80 casas. Não, femininas, nós temos quase 50 casas, né? Mas juntando toda a comunidade, quase mais de 80. Então, ela pode ser direcionada para qualquer uma, né, dessas missões, para o seu noviciado apostólico. E após essa etapa do noviciado apostólico é que vem a profissão de votos. Ou seja, nós só professamos os primeiros votos após 4 anos de caminho formativo, espiritual, de aprofundamento, né, na vida religiosa, na fé. E aí nós professamos os votos e renovamos os nossos votos, né, até 9 anos. Então, nós temos 9 anos de renovação de votos até chegar na etapa dos votos perpétuos. Aqui na missão de Florianópolis se inicia com as laudes ou com a Santa Missa. Nós temos Santa Missa a partir das 7 horas da manhã
e em seguida rezamos as laudes, vamos para o nosso café e depois, com mais um acréscimo, fazemos as nossas tarefas, né? Os nossos ofícios da casa, também de acordo com a necessidade da missão, ou seja, se tiver um pobre para a gente fazer um atendimento na nossa porta aqui, nós iremos atendê-los, dar o café da manhã, dar o almoço, ou também ir de encontro, como é a nossa realidade com as nossas pastorais de rua. Aqui a minha missão, nós fazemos a pastoral de rua nas quintas-feiras. Então, 7h30, 8h, nós levamos sopa ou pão ou café para os moradores de rua, que se encontram aqui no centro de Floripa. E também aqui é uma casa formativa onde eu me encontro, que é a primeira fase do aspirantado. Então, nós temos 3 jovens em discernimento e segunda, terça e quarta, elas recebem formação, uma formação humana e espiritual, que inicia às 9h30 da manhã até 11 ou 11h30 da manhã, onde se encerra. E em seguida, de 12h às 3h, nós fazemos a exposição do Santíssimo, onde adoramos Jesus na Eucaristia. Estar em uma comunidade para corresponder à vocação é encontrar com outras pessoas com esse mesmo desejo, esse mesmo fim, né? Essa mesma finalidade em sua vida, que também escutaram a voz de Deus e que vai ser um caminho mais seguro para que eu possa realizar isso na minha vida. E para que Deus, na verdade, possa encontrar uma abertura na minha vida, um terreno fértil para poder plantar de forma mais perfeita essa vocação e para que ela se cumpra de forma mais perfeita. Então essa é a importância de uma comunidade. Ela é inspirada por Deus para um tempo, né? Um tempo da igreja, um tempo também cronológico, de acordo com as necessidades desse tempo. Então ela é uma resposta às necessidades desse tempo. Então, estamos inseridos nele e o Senhor nos dá a graça de ter uma comunidade em qual a gente possa corresponder a isso, né? Ser resposta para o tempo que estamos vivendo dentro dessa comunidade. E eu te seguirei, Senhor. Eu digo coragem. Levanta-te e anda, caminha, né? Não tenha medo de ouvir a voz de Deus, não tenha medo de pedir um discernimento vocacional, não tenha medo de conhecer carismas, não tenha medo de estar aberta àquilo que Deus quer para você, porque quando nós nos abrimos à vontade de Deus, nós estamos nos abrindo de fato à nossa felicidade, como eu já disse. Então, fazer um discernimento vocacional, querer ter clareza, né, do caminho, do chamado de Deus e o caminho que eu quero seguir, né, para corresponder a esse chamado, não é para poucos, né, não é para simplesmente aquelas pessoas que têm um toque extraordinário da graça. De forma alguma, é para todos nós, né? Todos nós precisamos estar abertos a ouvir aquilo que Deus nos chama, porque Deus ele nos chama porque nos ama, e Deus ama a todos. Então Deus chama a todos a realizar uma missão, seja na vida matrimonial, seja na vida religiosa ou sacerdotal. Deus chama a todos. Então é importante nós tenhamos coragem de querer ouvir a voz de Deus e de discernir a santa vontade dele em nossa vida. Queremos finalizar o episódio de hoje com uma grande frase de São João Paulo II. Todo chamado de Deus é uma história de amor única e irrepetível. Se você deseja, então, viver essa história irrepetível, na verdade, Deus já chamou você a isso. Então, eu quero te convidar a conhecer mais sobre nós, né? Acessando as nossas redes sociais vocacionais. Convidamos você a assistir também o 3º episódio, que fala sobre o lugar dos pobres de Jesus Cristo na igreja. Se você se interessou, você que nos acompanha, pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto, nós queremos também estender aqui a nossa mão a você, né? Se você que conhece alguma fraternidade nossa aí perto, né? Entre em contato conosco e nos ajude como você puder. Desde já, o nosso muito obrigado.